conforme eu sempre falo para você, né? Então a gente vai ler Mateus capítulo 26, versículo 69, diz assim: Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Só para a gente lembrar, o Senhor Jesus já havia profetizado isso. Pedro está tão somente tomando noção daquilo que ele estava fazendo, negando o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que, antes que o galo, pelo menos no livro de Mateus, antes que o galo cantasse, ele negaria o Senhor Jesus 3 vezes. Exatamente aquilo que depois, em João 21, a gente vai ler, que o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta os meus carneiros. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você percebe o quê? Que o Senhor Jesus, para cada negativa de Pedro, o Senhor Jesus buscou, né? O pessoal, a pastora Amara, né? E todos que trabalham com o Ministério de Cura e Libertação, sabem o que significa o instrumento de cura da alma, o que significa a pessoa confessar. A confissão é um instrumento de cura, né? Isso não é apenas no sentido para nós que somos tementes a Deus, cristãos, mas para todos. A terapia, né, no geral, é uma linha de raciocínio básica da terapia, de que quando a pessoa fala, ela expressa o seu sentimento, na verdade ela está também se abrindo para ser curada no seu emocional, nas suas amarguras, na sua tristeza, na sua angústia. Então é isso que Jesus produziu quando falou para Pedro explicar ou responder ou se contrapor em relação àquilo que Jesus falava sobre Pedro, se Pedro amava a Jesus. Claro que eu falei para você que o amor no grego ele está subdividido, né? A gente não tem isso. Para nós no português amar é amar, ponto. Mas no grego existe o amor filéu, que é o amor de companheiro, tem o amor eros, que é o amor homem e mulher, e tem o amor ágape, que é o amor de Deus, né? O amor que vem da parte do Senhor. A gente chama de amor sacrificial. Então, é como se Jesus perguntasse para Pedro: Pedro, você me ama agapau? Ou seja, ágape, um amor acima de tudo e de todos, amar a Deus sobre todas as coisas, você me ama? E Pedro respondia: o Senhor sabe que eu te amo filéu, ou seja, você sabe que eu te amo como meu amigo, o meu maior amigo. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama agapau? E aí Pedro fala: eu te amo, Senhor, eu te amo filéu, ou seja, como amigo. Aquele Pedro que havia respondido anteriormente, que amava a Jesus agapau, ele muda o significado de amor. Exatamente porque ele havia passado por esse momento amargo, onde ele rejeitou ou ele desprezou Jesus e negou Jesus 3 vezes. E em terceiro lugar, Jesus pergunta novamente. E Pedro fala. E a Bíblia fala que ele se entristece, porque ele não tinha mais coragem de falar para Jesus que ele amava Jesus agapau, ágape. Então, você tem aqui a cura, a libertação de Pedro. Porque se você perceber nos outros evangelhos, junto com Mateus, você perceba que Jesus fala assim, num momento, para Maria Madalena, né? Avisa os meus amigos que eu os encontrarei lá no mar da Galileia. Mas ele fala assim:
avisa os meus amigos e a Pedro. Pedro não se sentia mais, né, discípulo de Jesus. Ele sabia dos seus limites. Ele sabia daquilo que ele fez, daquilo que ele, vamos dizer, ele não tinha capacidade. E ele reconheceu essa falta de capacidade. Mas o Senhor Jesus insistiu: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, do jeito que você está, eu te amo. E eu te amo tanto que eu quero que você trate das pessoas que eu amo com o mesmo nível. Então, em outras palavras, Pedro estava sendo curado, liberto, ao mesmo tempo reintegrado. Vamos dizer, ele, da parte de Deus, de Jesus Cristo, ele nunca saiu fora, né, do grupo dos discípulos, dos apóstolos. Mas aos olhos dele, ele não tinha condição, ele não tinha capacidade. Mas o Senhor Jesus o capacitou e ele foi, claro, o líder da igreja, o líder dos apóstolos. Ele tem as suas epístolas são maravilhosas, são profundas, falam da relação com Deus de uma maneira muito particular. Então você tem toda essa situação de Pedro. E depois, em Mateus capítulo 27, do versículo 1 a 2, eu vou pular agora. Só vou ler, claro, mas vou pular porque depois a gente vai falar a respeito desse assunto. Mateus 27, de 1 a 2, diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Depois a gente volta aqui. Eu vou lá para o suicídio de Judas, né? A gente já falou, só vou ler e depois a gente vai avançar. Mateus capítulo 27, versículo 3 diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas. Veja só, eles pegaram as moedas do cofre das ofertas, ou seja, do santuário, pagaram a Judas para que Judas indicasse, traísse Jesus, e depois eles próprios falam: essas moedas não podem ser mais colocadas no santuário. São, em outras palavras, são moedas malditas, ou é dinheiro maldito, não pode, é dinheiro corrompido. Diz aqui: e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo doleiro, para cemitério de forasteiros. Ora, era para cemitério de ímpios, e não de povo de Deus, não de povo judeu. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo doleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, presta atenção como o nosso Deus ele é delicado e ele é matemático. Lá no tempo de Jeremias, o Senhor ordenou que Jeremias comprasse uma porção de terra. E essa porção de terra seria, profeticamente falando, a terra onde mais tarde aconteceria essa situação. Então você perceba que o Senhor não queria que nada que dizia respeito a Jesus fosse de alguma maneira tratado como maldito. Tanto é que você sabe que após Jesus ter sido crucificado e morto, Nicodemos e José de Arimateia correm rapidamente para conversar com Pilatos, para Pilatos liberar o corpo antes que chegasse o sábado, que é o entardecer da sexta-feira, né? Começa o sábado. O calendário judaico, hebraico é lunar, né? Então, antes que acabasse o dia, ou seja, antes que o sol se pusesse, eles queriam tirar Jesus para que Jesus
o corpo de Jesus não atravessasse o sábado, porque se atravessasse o sábado não poderia ser retirado. E não sendo retirado seria considerado maldito. Então, tudo aquilo que girou em torno de Jesus Cristo, não obstante o próprio Senhor Jesus, ainda que fosse crucificado, tratado como maldição, tratado como pecado, iniquidade, ele não era pecador, ele não era maldito e não era iníquo. Mas ele estava no nosso lugar. Então Deus se prepara há muito tempo. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus se prepara para esse momento, para que Jesus pudesse se entregar no nosso lugar. E para nós terminarmos, eu falei sobre Maria de Betânia, Judas, Pedro e Jesus. Né? São os 4 personagens do capítulo 26 de Mateus. Para nós terminarmos, veja só o que significa a situação e qual a diferença entre Judas e Pedro. A diferença entre Judas e Pedro é que ambos negaram a Jesus. Ambos traíram a confiança de Jesus. Ambos tiveram todas as oportunidades, todo o espaço. Tiveram a presença física do Senhor Jesus ali com eles 3 anos. Entre Pedro e Judas, Judas ainda era uma pessoa capaz de sabedoria. Foi levantado para ser um administrador. A Bíblia fala que ele cuidava da bolsa do ministério de Jesus. Ou seja, era um administrador, era alguém coerente, era alguém capaz. Mas tudo isso não foi suficiente para que ele pudesse converter o seu coração e enxergar Jesus como seu Salvador. Ele enxergava Jesus como líder, como revolucionário, até porque ele descende dos revolucionários, né? Eu falei que Judas era da região de Caríades, da onde vieram anteriormente, né? Por exemplo, a dinastia dos Macabeus, que reinaram, o Império Macabeu reinou ali na região por quase 100 anos, né, que se levantaram na época contra o Império Greco-Macedônio, né, Antíoco Epifânio naquela época. Então você tem toda essa situação e Judas era uma pessoa, politicamente falando, né, articulada. Então Judas esperava de Jesus algo que Jesus tinha para dar, porque ele tem para dar, mas ele não entendia que Jesus não daria naquele momento, que era um governo, um reino geográfico, geopolítico, um reino que pudesse, né, fazer frente ao Império Romano. Não que ele não fará um dia, está lá no Apocalipse, está lá no milênio, claro que ele fará, mas não é esse momento, e Judas não entendeu. E Judas se frustrou, se desanimou, se desapontou. E por causa disso, com certeza, foram esses sentimentos que levaram Judas a fazer o que fez. Principalmente depois que Maria de Betânia derramou aquele incenso, aquela essência de alabastro, a essência de nardo num vaso de alabastro que ela derramou sobre Jesus, como de Jesus preparando ele para a sua morte. Então você tem Judas, como nós, que muitas vezes nos frustramos e nos desanimamos. E como Pedro também, porque Pedro também se frustrou. Mas Pedro, ao contrário de Judas, encontrou o caminho do arrependimento. E Judas não. Judas parou no remorso. O que é o remorso? O remorso é entender racionalmente o que está acontecendo, mas não ir além, não atravessar a barreira racional e ir para a barreira espiritual. E Pedro não. Pedro, a Bíblia fala que ele chorou amargamente, ainda que ele não se sentisse mais digno de ocupar, né, as fileiras das amizades de Jesus, mas ele sabia quem era Jesus. Ele tinha consciência que Jesus era, sim, o Senhor e o seu Salvador, e o seu libertador, e o seu rei. Enquanto Judas foi se enforcar. Então nós precisamos
ter a consciência de tudo aquilo que nós somos, que temos e que fizemos. Eu conversava com duas pessoas ontem, né, conversando a respeito. É claro que eu sei e conheço os meus erros. E eu falo que a maior punidade para um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem consciência dos erros, é conviver com aquilo. Haja vista o que Paulo deixa subentendido, de maneira subliminar, em muitos momentos da sua vida, porque ele consentiu com a morte de cristãos durante muito tempo. Então a maior punidade é a consciência. Mas essa consciência, ela precisa encontrar um ambiente de reconciliação. Essa consciência precisa ser exposta diante do Senhor, para que nós possamos sim nos derramar e falar: Senhor, eu pequei. Exatamente como o filho pródigo fez. Pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, né? Então, o filho pródigo, ele se abriu. E é por isso que ele adquire a bênção da primogenitura, contrariamente à tradição, à lei, né? E ele herda a primogenitura do seu irmão mais velho, porque ele reconheceu. É por isso que ele recebe as sandálias, a capa, o anel, que representa um poder, uma autoridade estabelecida e transferida do seu pai. Então, eu sempre falo para você, o Senhor não está preocupado com o tamanho do meu pecado, mas ele se preocupa sim com o tamanho do meu arrependimento. O que faz a diferença não é o tamanho do pecado, se ele é maior, se é menor. Somos seres humanos. A questão toda é qual é o tamanho do meu arrependimento. Pedro encontrou o caminho do arrependimento no mesmo nível do seu pecado, acima do seu pecado. E por isso que Jesus perguntou para ele: você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, apacenta aqueles que eu amo. Mas Pedro não se encontrava mais naquele momento. Aquele Pedro precipitado, falador, aquele Pedro líder, administrador, aquele Pedro que, né, tinha uma vivacidade, era vigoroso, tudo que ele fazia era de maneira intensa. E Pedro mudou completamente depois que ele negou a Jesus 3 vezes, chorou amargamente, porque ele encontrou o caminho do arrependimento. E o arrependimento dele, com certeza, foi muito além do que aquilo que ele havia cometido de pecado. Então, como Davi, Pedro e tantos outros, aliás, a Bíblia inteira, o próprio Elias e todos os outros, Moisés, qual a diferença deles, Abraão? Porque erraram. Porque enfiaram os pés pelas mãos tantas vezes, de várias maneiras. Mas eles encontraram o caminho do arrependimento. A Bíblia fala lá em Isaías 35 que é um caminho santo. E quem passar por ele, quem se propor andar por ele, não se desviará, nem para a direita e nem para a esquerda. É um caminho santo. Ainda que o louco passe por ele, não se desviará. Então, eu estou terminando esse bloco aqui, né? Claro que a gente vai continuar, mas só para a gente pensar de que o caminho do arrependimento é o caminho da nossa libertação, da nossa cura, da nossa restauração e principalmente da nossa constituição. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, não é para você sair de nada. Não, pelo contrário, agora você foi capacitado a viver tudo aquilo que eu tenho para você, Pedro. É o contrário. Em outras palavras, o Senhor dizendo para Pedro: eu conheço os teus limites, Pedro, e nem por isso eu deixei de te amar. Ou você acha que você me surpreendeu em algum momento? Não, lógico que não. Mas você me ama, Pedro. Então a diferença é que você ama o Senhor. Nós amamos ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o domínio, a Ele toda a majestade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a Bíblia fala que quando nós nos propomos andar por esse caminho,
é o caminho santo, é o caminho do arrependimento. O arrependimento junto à graça do Senhor. A graça vem da parte dele, o arrependimento vem da nossa parte. Quando conecta um com o outro, então não tem para ninguém. Então a graça do Senhor seja realmente a inspiração da tua salvação, da tua cura, da tua restauração, do teu chamado, aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida e através da tua vida, sobre os teus queridos, a tua família, e nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Glória a Deus! E amanhã a gente continua a falar mais sobre o Senhor Jesus e mais sobre, né, essas últimas horas, sobre Mateus agora capítulo 27 em diante, quando fala de Jesus entrega a Pilatos, depois ele julgado, depois entrega aos soldados e todo aquele caminho, o caminho da via dolorosa, como alguns chamam, né? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor.